Olá a todos. Então, dando sequência aos nossos estudos de economia brasileira, hoje nós vamos ver os governos Jânio Quadros e João Goulart. Na última aula nós vimos alguns aspectos do final do governo JK e hoje nós vamos ver um pouco mais entender um pouco mais os aspectos econômicos por trás dos governos que sucedem o governo JK, que é o governo Jânio Quadros e do João Goulart. Nós vamos dar uma pincelada sobre alguns aspectos da política econômica nesse período, porque esses dois governos não são, eles não são curtos, então eles não representam um processo duradouro de mudanças e ajustes da política econômica e, além do mais, é um período bastante conturbado. Mas não é porque esse período seja curto que ele não teve impactos importantes na economia brasileira, tanto na política quanto na economia brasileira, como vocês irão ver no decorrer da aula de hoje. Então, vamos a ela. Bom, quando o governo Juscelino Kubitschek termina, a sucessão do governo estava assentada em duas chapas. A primeira delas era encabeçada pelo próprio Jânio Quadros, que na época era governador de São Paulo, e também pelo general Henrique Lott. Esse general ele tinha como João Goulart, aliás, ele tinha como vice o João Goulart, que será um personagem bastante importante, né, na trama desse período da política brasileira. Então, note aqui que é, o, o, o João Goulart ele era vice na chapa do Henrique Lott. O Henrique Lott é que era o candidato à presidência, né, e concorria com o Jânio Quadros. Só que naquela época se votava separadamente para presidente e para vice. O que vai acontecer é o Jânio Quadros irá vencer a eleição para presidente da República, mas quem irá vencer a eleição para vice será o João Goulart. Então, o João Goulart é eleito em uma chapa, né, oposta a de Jânio Quadros. Então, isso aqui é um aspecto interessante, porque daqui vai ter alguns desdobramentos importantes, tanto para a política quanto para a economia nacional. Bom, nesse caso, uh, o que nós tínhamos ali de herança do governo JK. Ó, se tinha um país, né, que de fato conseguiu consolidar uma matriz industrial importante, mas que apresentava já no final do período do plano de metas uma série de problemas. Esses problemas estavam relacionados ao déficit público, ao alto nível de endividamento e também uma taxa de inflação ali já bastante latente. No caso, o Jânio Quadros, como eu disse, né, que sairá o candidato vitorioso à presidência da República, ele vai assumir e logo de cara ele vai implementar um pacote de cunho mais ortodoxo, que são medidas mais restritivas no geral, e elas visam mais a correção de desequilíbrios. Então, de certo modo, não se sabe ao certo porque o Jânio Quadros não vai conseguir consolidar sua política econômica até o fim, mas pelo menos de início ele propõe um ajuste, né, com um cunho mais ortodoxo, uma espécie de reversão da política econômica, né, no Brasil até então, abandonando ali a estratégia, né, de crescimento e se concentrando mais nos desequilíbrios, né, na correção dos desequilíbrios. Então, de início, ele propõe uma forte valorização da moeda e também uma unificação do mercado cambial. Se vocês relembrarem a aula anterior, vocês irão perceber que isso aqui era algumas exigências, né, de instituições de financiamento internacional que eram feitas em relação ao Brasil. Além do mais, ele vai promover uma série de cortes, né, do gasto público, né, uma política monetária mais contracionista, com redução do crédito e também de redução da base monetária, né, e também a redução dos subsídios que eram concedidos às importações de petróleo e de trigo. Aqui, esses dois subsídios era para manter os preços mais baixos, evitando ali qualquer um choque mais pesado sobre a inflação. E todas essas medidas elas faziam parte desses pacotes de exigências
desses fundos monetários internacionais. Então, de certo ponto, isso vai, aliás, essas medidas elas faziam parte, né, das exigências de agências de financiamento internacional. Então, de certo ponto, isso vai agradar muito essas agências, né? E é o que de fato acontece. Então, essas medidas elas vão ser bem vistas, por exemplo, pelo Fundo Monetário Internacional. E isso vai permitir, por exemplo, o reescalonamento da dívida externa do Brasil, que iria se vencer ali entre 1961 e 1965. Além do mais, esse novo cenário da política permite que o Brasil obtenha novos empréstimos, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Isso era importante, né, na lógica, né, de financiamento externo da economia brasileira e também na tentativa de se promover um ajuste do balanço de pagamentos, que eram né, setores sensíveis da política econômica, especialmente ali depois do plano de metas. Né? Só que aí é, você tinha um quadro ali basicamente, né, oposto ao quadro do desenvolvimento econômico, né, em relação ao JK. Só que é, isso não vai conseguir, ele não vai conseguir consolidar, né, essa política até o fim, porque o Jânio Quadros vai acabar renunciando. Então, não se tem uma noção tão precisa dos rumos que a política do governo Jânio Quadros iria de fato levar o Brasil, né, porque ela não é implementada, né, em sua totalidade. Bom, aí, nesse caso, essa estratégia teve alguns méritos, né, interessantes, como a gente observou lá na, na questão do financiamento da dívida brasileira. Só que o seguinte, né, o Jânio Quadros ele passa depois a enfrentar uma forte resistência da oposição, né? Então, o Jânio Quadros ele não tinha a base parlamentar suficiente no Congresso para que ele continuasse governando. Então, o, o Congresso era dominado pelo PTB e pelo PSD, que eram partidos de oposição a ele, que eram mais próximos do governo do candidato a vice que foi eleito, né, que era o Jânio Quadros. Então ele fazia oposição ao Jânio Quadros. E aí, né, começa então um dos períodos ali que vai ser mais enigmáticos, né, da história política do país, que é a renúncia do, do, do Jânio Quadros, né? E aí isso vai começar uma série de acontecimentos, né, políticos que vão ter fortes repercussões econômicas. Então, o que dizia a Constituição do Brasil, né? A Constituição do Brasil dizia que uma vez que o presidente renunciasse, deveria assumir a presidência da República o vice, que era o João Goulart. Então, na época, ele estava em uma visita oficial, né, à China, né, que era um partido, né, que era um país socialista, perdão, né? E aí, nesse cenário, você vai ter uma forte oposição à posse de João Goulart, tanto em setores civis da sociedade, mas especialmente entre os militares, né? A gente vai entender um pouco mais desse contexto mais à frente. Mas aí, nesse caso, a renúncia de Jânio Quadros ela mergulha o país em uma forte instabilidade política, uma vez que o candidato a vice, né, que era o João Goulart, ele tinha uma forte resistência de determinados setores da sociedade brasileira. E aí isso vai fazer com que o país mergulhe em uma instabilidade política muito grande. Bom, nesse caso, o João Goulart ele consegue assumir a presidência da República, só que através de alguns acordos que foram necessários. E dentre esses acordos se estabeleceu um regime parlamentarista. O João Goulart seria presidente da República, mas teria seus poderes reduzidos, né? E o Brasil passaria a
né, a ser governado através de um regime parlamentarista. Depois, o João Goulart vai promover um, uma, um movimento para poder retornar o presidencialismo. Bom, sobre alguns aspectos de sua política econômica, né, isso já no governo do João Goulart, já depois da renúncia do Jânio Quadros, em 1961 você tem resultados assim, bem positivos em termos de crescimento econômico. Então, por exemplo, a taxa de crescimento do Brasil naquele ano chegou a ser 8,6%. Isso daqui estava relacionado ao próprio plano de metas, né, que promoveu uma série de investimentos na economia brasileira e boa parte desses investimentos ainda estavam se maturando e isso ainda fazia com que a taxa de crescimento do Brasil fosse alta. Então isso aqui eram resquícios, né, do plano de metas do governo Juscelino. Mas a inflação já dava sinais ali de ser uma taxa bem latente. Então, por exemplo, o IGP, que é um indicador de inflação, ele ele passa de 30%, que já era uma taxa alta considerada aqui considerando o período, para uma taxa de 47,8% em 1961. Então, o Brasil ali tinha um cenário de um país com um forte crescimento econômico, mas também com uma taxa de inflação muito alta. Bom, como eu disse, o governo, o João Goulart, ele assume a presidência da República, mesmo com essa forte resistência de determinados setores, mas sobre a questão do presidente, mas sobre um regime parlamentarista. No entanto, ele consegue depois se articular e propor um plebiscito, né, que era para a população decidir se preferia o parlamentarismo ou voltar para o presidencialismo. E aí, nesse último aspecto, né, ele consegue ter uma influência muito maior. Então, ele sai vitorioso, né, e o plebiscito, que foi, né, antecipado para o dia 6 de janeiro de 1963, dá uma ampla vitória aos defensores do regime presidencialista. No regime presidencialista, o João Goulart passaria a ter muito mais poder. E aí, a partir daqui, né, você observa é, uma política econômica mais ativa, né, mais própria do governo João Goulart. Então, aqui você já tem um quadro de deterioração do crescimento econômico, isso em virtude de que aqueles investimentos do plano de metas já haviam se maturado e os seus efeitos já haviam cessados, e também um próprio contexto político, né? Tudo isso que eu estou falando aqui, né, representou um período de forte instabilidade política e isso também tinha reflexo sobre o crescimento econômico. Então, nesse caso, é, você já sentia ali uma certa deterioração do crescimento econômico, né, dos indicadores de crescimento econômico. Para fazer resposta a isso, o governo João Goulart implementa o chamado Plano Trienal de Desenvolvimento Econômico e Social. E esse plano, ele tinha como um dos mentores, né, um célebre economista, né, no Brasil, que era o Celso Furtado, que naquela época ele era um ministro extraordinário do governo João Goulart para, né, assuntos ligados ao desenvolvimento econômico. Nós vamos estudar um pouquinho algumas características então do plano trienal no governo João Goulart. Então, primeiro a gente vai ver as palavras do próprio Celso Furtado sobre o plano trienal. Ele dizia que isso era um enorme desafio, né, que visava demonstrar, né, contra a ortodoxia dos monetaristas, né, que era esposada e imposta pelo Fundo Monetário Internacional, que sim, era possível conduzir a economia com relativa estabilidade sem impor um período mais recessivo. Né? Então aqui você já observa a tônica, né, que o plano trienal vai trazer. Então, se no plano externo dessas agências de financiamento internacional, a política do Brasil era bastante questionada porque promovia buscava promover um forte crescimento econômico, mas mas gerando alguns desequilíbrios como inflação, déficit público, endividamento, né? Por outro, é, você tinha internamente, né, setores da sociedade que
não só queriam que o crescimento econômico continuasse, mas que esses desequilíbrios fossem controlados. Então, a ideia do plano trienal era tentar equilibrar essa balança, né, promovendo que, continuando promovendo o crescimento, mas atento a esses desequilíbrios ali que eram gerados. Então a ideia era promover ali um equilíbrio entre crescimento econômico a, e a correção de desequilíbrios. Então isso vai ser basicamente a ideia, né, por trás do plano trienal. Bom, o plano ele era assentado em cinco objetivos principais. O primeiro deles era garantir um crescimento econômico em torno de 7% ao ano, ou seja, uma taxa de crescimento bastante elevada, né? E no caso, não obstante esse crescimento econômico, o objetivo 2 tinha como meta reduzir a taxa de inflação, né, primeiro para 25% em 1963, visando alcançar uma taxa de inflação em torno de 10% por volta de 1965. Além disso, tinha, né, o objetivo 3 era garantir um crescimento real, né, dos salários, a mesma taxa do crescimento da produtividade da economia brasileira. E 4 realizar a reforma agrária, que era vista como uma solução para problemas de concentração de renda, que eram bastante latentes na economia brasileira nesse período, além de outras questões, e também isso iria alimentar o consumo interno e também, né, incentivar e estimular os setores industriais. Então, a reforma agrária ela tinha um papel importante dentro da lógica do plano trienal. Além disso, tinha como quinto objetivo a renegociação da dívida externa para diminuir a pressão, né, que os serviços da dívida pública brasileira causavam sobre o balanço de pagamentos. Então, essas eram as 5 linhas gerais, né, de atuação, né, do plano trienal. Note que tem um aspecto interessante aqui no plano trienal, que você observa que, né, não só o plano visava manter o crescimento econômico, mas também a correção de desequilíbrios. Então, por exemplo, ele tinha políticas específicas, né, para manter uma taxa de inflação baixa. Isso é um elemento novo, né, em relação aos planos anteriores, como ele também havia uma ideia como ele também continha uma ideia de promover uma inclusão social maior. Então você observa aqui um crescimento mais acelerado dos salários, né, e ali uma taxa semelhante ao crescimento da produtividade, ou seja, né, você visava, né, um crescimento da renda, né, das camadas mais pobres e também da própria reforma agrária, que era uma demanda histórica, né, do, do setor rural no Brasil, né? Então, das populações rurais do Brasil, né? E isso a ideia era se promover uma inclusão social maior, ou seja, você ter planos econômicos que não visavam o crescimento econômico por si só, mas também um crescimento econômico com mais inclusão social. Né? Então, o plano trienal, ele era um plano bastante ambicioso, se vocês observarem aqui. Ele não só visava uma taxa de crescimento elevada, mas também controlar desequilíbrios como a inflação e ainda promover um desenvolvimento econômico mais inclusivo. Né? Mais inclusivo, né, do ponto de vista, né, social. Bom, no caso da inflação, o Celso Furtado ele partiu de um diagnóstico que era bem tradicional nessa época, né? Que a inflação ela resultava ali de um excesso de demanda e que esse excesso de demanda era causado por um elevado déficit público, ou seja, você precisava promover um ajuste, né, nas contas públicas para você fazer frente, né, à inflação. E é basicamente isso que o plano vai promover. Então, ele vai propor uma série de medidas, né, um conjunto de medidas, eles que vai promover a estabilização do déficit público, bem semelhante aos planos, às ideias contidas
nas propostas ortodoxas, né, que eram exatamente essas propostas que visavam mais a correção de desequilíbrios. Então, não, nessa questão, o governo propõe uma série de medidas bem próximas ao arcabouço ortodoxo. Né? Essas políticas envolviam a correção de preços públicos defasados, né, de tarifas públicas defasadas. Isso aqui, apesar de ser um aumento do preço das tarifas públicas, né, são os preços públicos, né, isso representava um aumento de preço, mas isso, pela lógica da inflação corretiva, visava exatamente corrigir a própria inflação. A ideia do realismo cambial, ou seja, você tem uma taxa de câmbio que de fato reflita as condições de mercado, né, o corte de despesas, né, o controle da expansão do crédito ao setor privado e o aumento dos empréstimos compulsórios, né, dos bancos, né, dos chamados depósitos à vista. Então, esse conjunto de políticas ele é bem próximo a esse receituário ortodoxo para conter esses desequilíbrios. Então, o plano trienal, muito embora seja um plano de desenvolvimento, previa, né, esse tipo de medida para fazer frente à escalada da inflação. Bom, já com relação à estratégia de crescimento, se por um lado a correção dos desequilíbrios ela era bem semelhante ao receituário ortodoxo, a visão, né, a estratégia de crescimento era do Celso Furtado e que portanto estava contida ali no plano trienal, era uma visão bem próxima à chamada tradição cepalina, né, como é colocado aqui, né, no livro, como é de se esperar, uma vez que o Celso Furtado ele é um dos expoentes, né, dessa tradição cepalina do crescimento econômico. E nesse processo, né, você tinha ênfase ali no aprofundamento do processo de substituição de importação, né? Então, ou seja, você promover uma dinamização da economia brasileira por meio de uma maciça industrialização, e essa industrialização dava-se pela via da substituição de importações, né? Então, no caso, para o Celso Furtado, a própria, o próprio o contexto, né, o próprio contexto do baixo crescimento do Brasil nessa época, ele refletia uma crise do próprio modelo de desenvolvimento. Então, para ele, esse cenário de baixo crescimento só era superado com o aprofundamento do próprio modelo, né? E isso envolvia a ampliação do mercado interno, através da reforma agrária, né, e através da inclusão social, né, uma vez que isso ia, né, fortalecer o mercado interno, ou seja, você tinha ali uma ampliação, um aprofundamento do modelo de substituição de importação, como se ele evoluísse para uma nova fase. Então, você vai ver, né, uma série de intenções, né, de políticas econômicas voltadas à promoção da distribuição de renda. Então, isso daqui era como se fosse um aprofundamento da visão tradicional, né, do crescimento cepalino. E aí o plano trienal vai ser balizado nesses dois aspectos, né? Por um lado, a promoção de ajustes e desequilíbrios, mas por outro, né, um aprofundamento, né, uma extensão do modelo de desenvolvimento por meio da inclusão, né, de aspectos voltados, por exemplo, à redistribuição de renda e à reforma agrária, né, isso visava fortalecer ainda mais o mercado interno, o que poderia sustentar, né, o modelo de industrialização e o modelo de crescimento por, por si só, né? Então a ideia era se promover, se dar um passo a mais na estratégia de crescimento do Brasil. Bom, já no plano externo, né, você tinha um outro cenário. Então, o governo ele
né, vai propor uma visita de uma comissão aos Estados Unidos. O objetivo dessa comissão, né, era renegociar parte, né, da dívida externa brasileira para poder fazer o chamado escalonamento da dívida, assim como conseguir novos empréstimos, mas os resultados não vão ser o esperado. Isso aqui vai ser bem importante para o nosso contexto, porque, né, a essa altura você vai ter uma guinada do governo João Goulart. Então, por meio da queda, né, como uma consequência da queda da taxa de crescimento, em parte pelo, pela a própria crise política, né, do país, como também pelas medidas mais recessivas ali do plano trienal para fazer frente aos desequilíbrios, né, ele vai abandonar completamente qualquer resquício de política ortodoxa, né, que são essas políticas que visam esse controle, né, esses controles desses desequilíbrios, né, como também ele vai passar a ter uma política externa que vai ser bastante incômoda para as potências centrais, né? Então, né, especialmente países europeus e também os Estados Unidos. E como é que vai ser esse cenário? Né? Vamos explicar melhor esse cenário. Né? Dada as crescentes críticas, né, que ele vai receber internamente por conta da baixa taxa de crescimento, ele vai abandonar o plano trienal. Então, ele vai, né, promover uma reforma ministerial que vai praticamente substituir, né, o, os agentes da política econômica, né, que estavam por trás do plano trienal. Um deles vai ser bastante importante, que é, né, o Santiago, né, esse Santiago é ele que vai ser o chefe dessa comissão que vai aos Estados Unidos para renegociar esses empréstimos, né, e o escalonamento da dívida brasileira. Então, e ele é também um dos formuladores do plano trienal. Ele vai ser substituído, né, esse Santiago ele vai ter ele vai ser diagnosticado com câncer e aí ele vai ser substituído por um outro ministro que tinha um forte viés heterodoxo, né? Além do mais, o ministério que era controlado pelo Celso Furtado, que ele era de assuntos especiais, ele vai ser extinto. Então, a partir desse momento, o governo vai ter uma forte guinada à heterodoxia. Então, ele vai abandonar qualquer política de ajuste, de correção de desequilíbrios e vai passar a tentar promover o crescimento econômico a todo custo. Para isso, ele vai promover um ajuste de 56% do salário mínimo, ele vai promover também, né, uma correção, vai propor uma correção do salário do setor público, né, uma série de elementos, né, que vai, né, pressionar as contas públicas. E aí uma outra coisa que ele acaba por adotar é que ele vai voltar com aqueles subsídios, né, em relação ao preço da gasolina e ao preço, aliás, ao preço do petróleo e também ao preço do trigo, que foram extintas lá no governo Jânio Quadros, né? E isso vai, obviamente, todo esse quadro de medidas vai promover, todo esse quadro de medidas vai promover uma forte deterioração das contas públicas. E com isso, você vai ter um agravamento, né, desses desequilíbrios macroeconômicos. Isso no campo interno. No campo externo, os Estados Unidos passam a se incomodar bastante com uma política externa mais independente, né, do Brasil, né? Então o Brasil passa a ter uma política externa muito mais independente. Essa política externa ela era assentada numa aproximação, né, com determinados países, como por exemplo Cuba e China. Então o Brasil ele vai encabeçar, né, ele vai fazer parte de um grupo de países que encabeçava a entrada da China no Conselho de Segurança da ONU, né, que era um fenômeno que agravava bastante a relação com os Estados Unidos. E além do mais, o Brasil e diversos outros países vai passar a ter uma posição muito anti-imperialista, né? Lembrando que nessa época você tinha estava bastante latente a descolonização de determinadas regiões na África e na Ásia. Então o Brasil vai ter
uma postura muito mais próxima a uma solidariedade muito mais próxima desses países, né, no seu processo de descolonização. Isso, obviamente, desagradava as potências europeias, né, que eram os países que colonizavam essas regiões da África, né, e da Ásia. Então, esse conjunto de políticas passa a ser é, muito mal recebida, né, nos Estados Unidos. Por isso que essa comissão que foi enviada para os Estados Unidos teve esses resultados, né, que não foram os resultados esperados. Então, não teve tanto sucesso assim. Bem diferente da que foi no governo Jânio Quadros. Então, se vocês forem voltar, né, lá no início da aula, vocês irão perceber que o Jânio Quadros também promove uma dessas visitas, né, aos Estados Unidos para fazer esses acordos para pedir novos empréstimos e para promover um escalonamento da dívida. Se naquela época isso deu certo, aqui você não vai ter esse sucesso, né? Então aqui você não vai conseguir, o Jânio Quadros, o João Goulart, perdão, não consegue repetir o feito que foi alcançado no governo Jânio Quadros, em virtude de todos esses fatores, né? Então, é, o, essa guinada muito mais forte à heterodoxia, promovendo uma política econômica que estava relacionada, que promovia alguns desequilíbrios, né, que poderia causar alguns desequilíbrios, e também esses fatores da política externa. Bom, é, no caso, aqui você vai ter, né, como eu disse, um fracasso, né, da missão do Santiago, né? Como eu falei antes, ele era um, o, o ministro da Fazenda na época. Então, ele não vai ter o sucesso que ele esperava obter, né? E além do mais, você tinha ali fortes críticas, né, em relação a críticas internas, né, em relação à política a política econômica do governo João Goulart. Isso aqui vai ser bastante importante, né, porque diante de todo esse cenário, como eu disse, o João Goulart ele vai abandonar qualquer iniciativa, né, de política ortodoxa. E aí ele vai promover esse conjunto de políticas mais heterodoxas que acabavam por aprofundar os desequilíbrios, né? Uma vez que você já tinha um país com uma série de desequilíbrios e ao tentar repetir um crescimento econômico alto, né, que era o crescimento econômico que é vigente no período no período do plano de metas, o João Goulart vai acabar tendo uma tendência a aprofundar ainda mais esses desequilíbrios. Bom, e aí no caso, né, diante de todo esse cenário, ele já tinha uma forte restrição, né, uma forte resistência em assumir a presidência da República desde o início, né, vai ter a deterioração da política externa, né, do Brasil, uma vez que o Brasil vai promover uma política muito mais independente, antiliberal, e também se vai considerar o governo brasileiro com um certo alinhamento com países, né, socialistas, que no contexto ali desse período, né, que é um contexto ali do pós-guerra, era bastante preocupante, né, para as potências centrais, era bastante sensível para as potências centrais, especialmente para os Estados Unidos, e também essa postura anti-imperialista vai fazer com que haja uma deterioração do apoio externo, né, do João Goulart. E todos esses acontecimentos vão acabar levando em 1964 ao golpe militar, que vai inaugurar um ciclo de 21 anos, né, de ditadura militar no Brasil, que é o nosso assunto da aula da semana que vem. Então, até lá.